Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Nos dias de hoje, muitos ainda sofrem por amar a Jesus. Sofrem presos, perseguidos, humilhados. Todavia, uma coisa os une: seu crescente amor pelo Senhor e a sua fé. Por isso, mesmo que sejam perseguidos, cada vez mais continuam a cada vez mais resplandecer o brilho do Senhor Jesus. Entendem o que está escrito: se Deus é contra nós, Senhor, te oramos por essa nação. Como tem sido difícil, meu Deus, viver aqui nesta terra, onde todos os dias vemos os nossos irmãos sendo perseguidos e mortos. Nossos corações derramam lágrimas, choramos, sofremos. Aqui, meu Deus, todos os dias somos caluniados, chamados de intolerantes. Mudam o tempo todo o sentido de nossas palavras para nos acusar sem razão, Deus. Ó Deus, como tudo isso aqui é difícil. Mas eu tenho certeza, Deus. Temos certeza de que o que fazemos, não fazemos para agradar a homens, mas para agradar só a Ti e somente a Ti, ó Pai. Por isso, faz, assim como foi com Estevão, no momento da sua morte, nossos rostos brilhem a Tua glória. E assim como foi com Paulo, Senhor, muda os corações daquele que nos persegue, para que um dia, Senhor, um dia, eles Te reconheçam como Salvador de suas vidas. Confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu estás no controle de tudo. Por isso, aviva a nossa fé. Nos faz perseverar, ainda que seja na hora da nossa morte. Tudo isso por amor a Ti, só a Ti. Em nome de Jesus, amém. Quem será? Quem será que tá aí? Calma, Ana. Lembra que o nosso irmão Pedro ficou de vir hoje com a sua família para o culto? Calma, eu vou ver quem é. Miguel, que bom que você está aqui. Mas por que você está assim, todo arranhado e ensanguentado? O que aconteceu? Cadê seu pai e a sua mãe? Eu estava em casa com eles. Aí os soldados chegaram e levaram meu pai e minha mãe. Eu fui o único que consegui escapar. Eu só escutei meu pai falando: corra. Eu tive que entrar dentro da mata. E é por isso que eu estou assim todo arranhado. Calma, Miguel. Ana irá pegar alguns medicamentos para cuidar de seus ferimentos. Calma, Miguel. Logo irá sarar. Fique tranquilo, porque Deus está no controle.
tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes e florestas, o teu poder, mostrando a criação. Toda a igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Para a prisão, para a prisão! Vocês nunca mais falarão nesse Jesus. Não, por favor, não faça nada. Não, por favor, não. Não, não faça isso com a gente, meu Deus. Não. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28.000 propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas,
o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Para a prisão, para a prisão! Vocês nunca mais falarão desse Jesus. Homem, e veja se ele poderá salvar vocês. Mas eu já adianto, isso não funcionou com os outros. Olhe, uma página da palavra de Deus. Está queimada, mas ainda dá para ler. A minha fala, uma parte do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Já o meu é um pedaço de Isaías 40 e diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. E o seu, Marta, diz alguma coisa? Sim, o meu é um pedaço da história de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Até na morte ele perdoou. Até na morte ele nos perdoou. Até na morte, ele nos perdoou. Devemos nos lembrar sempre que Deus, ele tem propósito em tudo o que ele faz, mesmo que seja por meio da dor que todos nós passamos. Devemos sempre seguir o exemplo de Estevão, que é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, vamos orar, mas não por nós, e sim por todos aqueles que nos têm perseguido. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti.
andando triste aqui na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Tô na igreja. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amanhã todos vocês serão condenados. Sua fé não tem valor nenhum aqui. Chefe, nós oramos por você. Oram por nós, mas que tolice! E foi assim que Estevão fez em um homem chamado Saulo. Ele o perseguiu, encontrou Jesus e foi transformado. E, quem sabe, o mesmo não pode acontecer com vocês? Ó, Espírito Santo de Deus, toque esses corações. Mesmo presos, vocês falam com tanta paz, ousadia e repetem sempre as mesmas palavras. Ó, Espírito Santo de Deus, toque os corações. Mas afinal, quem é esse Estevão que tanto falam? Quem é esse Saulo que perseguiu os cristãos? Mestre, se me permite, esse aqui é um dos livros desses cristãos. Foi a única coisa que restou em nossa tribo. Se o senhor desejar ler, eis aqui uma página onde fala sobre esses homens. Mestre, o senhor vai ler esse livro? Cale-se, sai daqui, vocês não mandam em mim. Vamos, Abu, venha. Chegou a hora desses cristãos se encontrarem com o seu Deus. Vamos, e que o show comece. Pare! Já se teve bastante sangue derramado aqui. Eu li todas as páginas daquele livro. Como é possível um Deus ser tão misericordioso? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu também li esse livro e eu vi o testemunho de todos. Agora eu também estou pronto para servir a esse Deus. Não, isso não pode ser possível. Isso não pode ser possível. Se esse Jesus que pode dar tanta coragem e perdão, eu também quero conhecê-lo. Mesmo que vamos a persegui-los, eles demonstram uma força, uma fé, uma esperança que nem os nossos guerreiros mais poderosos podem ter. Agora, eu também quero servir a esse Deus, tão grandioso e misericordioso. Louvado seja Deus, Cristo Jesus! 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 A fé que resiste em meio à perseguição gera frutos eternos. O perdão é a semente que transforma os corações de pedras em corações cheios de vida. Assim como o testemunho de Estevão marcou a vida de Saulo,
Hoje, o testemunho dos fiéis marcou a vida daquela tribo para sempre, mudando seus corações. E assim como Deus mudou o coração dele, hoje Deus também pode mudar o seu coração. Aceite-o, viva o evangelho verdadeiro, deixando a palavra queimar no seu coração e na sua vida. Pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, essa foi a apresentação aqui das turmas de batismo, das turmas do pastor Ismael e do pastor Antônio. Foi um trabalho, deu trabalho, mas cremos que a mensagem ela foi passada. E que nós possamos lembrar daqueles missionários que estão na frente do campo de batalha e como nós podemos nos conectar a ele. O pastor sempre fala aqui nos cultos. Fazendo o quê? Indo. Tivemos um grupo que foi agora para Boa Esperança, né? E voltaram aqui contando maravilhas. Como é bom a gente estar à frente e se sentir ser usado pelo Senhor. Orando, temos grupo aqui de oração na igreja e que oram constantemente também pelos campos missionários dessa igreja e daqueles outros, né, que abraçaram também tamanha graça. E também contribuindo, né? Nós buscamos levantar aqui uma oferta para podermos contribuir, né, para o mês de missões e ofertar. Não é menos do que você orar, não é menos do que você ir. Então, que nós possamos nos conectar. Os desafios são grandes. Muita gente vem sendo perseguida, mas eles fazem questão de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por compreender assim, não tem a vida por preciosa, porquanto que cumpram aquilo que Deus os entregou. Deus abençoe a todos e foi muito lindo mesmo ouvir Deus falar através da encenação de cada um de vocês. Amém?